Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar agora matéria sobre lógica de programação aqui na nossa série. Lembrando para você que a gente está fazendo a série e também um treinamento completo para você que quiser mais detalhes sobre esse conhecimento que a gente está trazendo aqui sobre lógica de programação. Não tem muito como fugir de um pouco de teoria, tá bom? E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você de forma bem rápida o que é lógica de programação. Na sequência eu vou gravar uma aula do treinamento dizendo o que é lógica de programação com um pouco mais de detalhes. Então aqui, nesse vídeo, nessa pílula de conhecimento, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? O que é lógica de programação? Então vamos começar por o que é lógica, né? E aí eu vou trazer um conceito aqui que é um conceito de lógica proposicional, que significa que, dadas algumas proposições, você consegue chegar a conclusões. Por exemplo, se eu disser assim, ó, todo paulista é brasileiro. Então eu sei que todo mundo que nasceu no estado de São Paulo é brasileiro. Aí eu digo assim, o João é paulista. Eu tenho aqui duas proposições. O João é paulista porque ele nasceu no estado de São Paulo. Muito bem. Se todo paulista é brasileiro e João é paulista, eu posso concluir daí que João é brasileiro. Então aqui eu tenho, a lógica proposicional funcionando, onde eu tenho duas proposições e dessas duas proposições eu consigo tirar uma terceira proposição que também é verdadeira, tá? Isso aqui mostra pra gente o encadeamento lógico das coisas. Significa que eu preciso ter alguma coesão específica entre aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso seguir uma ordem específica. Eu estou usando aqui alguns exemplos, algumas coisas, baseados um pouco neste livro aqui. Você deve estar conseguindo ver aí. Lógica de Programação, é um livro da Pearson, um livro bem bacana. Não precisa comprar o livro não, mas só para você saber que a gente está seguindo um pouquinho aqui, até para ter uma coerência aqui do que se ensina normalmente de lógica de programação, mas aqui a ideia é a gente estender isso um pouco e você conseguir entender coisas que normalmente você aprenderia, sei lá, numa faculdade de desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, assim por diante. Eu vou fazer uma outra ideia de lógica aqui, aí já usando um raciocínio um pouquinho mais elaborado, e aí pegando o exemplo ali do livro, assim, ó, a gaveta está fechada, a caneta está na gaveta. Veja, aqui já precisa de um pouco mais de conhecimento, eu preciso saber o que é uma gaveta, o que é essa gaveta estar fechada, são todas sintaxes que eu tenho que conhecer, são todas coisas que eu tenho que saber. Como é uma coisa do dia a dia, a gente sabe. A gaveta está fechada, a caneta está na gaveta. Logo, para pegar a caneta, o que eu preciso? Eu preciso abrir a gaveta. Para pegar a caneta, eu preciso abrir a gaveta. Então, entenda aqui, da mesma forma que no primeiro exemplo, nesse segundo exemplo aqui, eu estou usando a lógica para entender o que eu tenho que fazer. Tá bom, Sabino, mas o que isso tem a ver com a lógica de programação? A lógica de programação nada mais é do que você usar este conhecimento aqui para dizer para o computador o que você quer que ele faça. Tá? No nosso caso, a gente vai já ligar isso com o VBA direto, que é a linguagem que o Excel usa. Olha comigo aqui esta planilha, que é a mesma planilha que a gente está usando lá na série Praticar Funções. Para quem está acompanhando, já conhece, né? Para quem não está acompanhando, dá uma olhada no nosso canal, tem lá a série Praticar Funções. E você vai ver que aqui é uma planilha de controle de frota empresarial que consegue detectar o dia de hoje, a hora atual, o dia da semana, e aí ele consegue dizer para cada carro da empresa se ele está ou não no rodízio. Isso para quem está aqui em São Paulo é bem tranquilo. Para quem está em cidades onde não existe esse negócio de rodízio, não sabe o que é rodízio,
é uma proibição de circulação do carro através do final da placa. Então, pelo último número da placa, existe um rodízio pelo dia da semana que não permite que o motorista saia com seu carro em alguns determinados horários. E a gente tem uma planilhinha aqui que diz isso, qual é o final da placa, qual é o horário, mas não precisa se preocupar com isso agora. O que eu quero que você saiba? O que a gente está falando de lógica de programação? Como é que eu faço, por exemplo, para o Excel saber qual é o dia de hoje? Eu posso fazer isso através de uma função, como vocês viram lá na série. Volta aqui um pouquinho, né? Volta aqui um pouquinho comigo na lousa. Lá na série Praticar Funções, nós vimos que a função hoje, se você não viu, dá uma olhadinha lá. A função hoje devolve o dia de hoje, né? Devolve qual é a data de hoje e você não precisa ficar preenchendo, ele preenche sozinho. Legal. Mas como que eu faço através do VBA para que o Excel saiba este dia de hoje? Então, é isto que é a lógica de programação. A lógica de programação é você conseguir dar uma sequência de instruções para que o computador, ou o Excel no caso, saiba como fazer essa determinada coisa que você quer. Agora, não confunda o seguinte, a lógica de programação não tem a ver diretamente com o VBA. O VBA é uma linguagem. Tem VBA, tem linguagem JavaScript, por exemplo, que se usa lá no Google Planilhas, tem linguagem C, outras linguagens que você já deve ter ouvido falar de alguma delas, né? O que acontece é que a lógica de programação ela é só o raciocínio, independente da linguagem que você está usando. Então, a partir dos próximos episódios dessa série aqui, a gente vai começar a aprender como é que a gente usa esse raciocínio lógico para mostrar para o computador o que a gente quer que ele faça, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer alguns algoritmos dentro do Excel. Sabendo o que é algoritmo? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções usando esse tipo de raciocínio. Você pode fazer o algoritmo só usando lógica de programação ou você pode já usar uma linguagem, que é o caso, por exemplo, do VBA. Sabino é muita informação, então por isso que a gente vai devagar. Outra coisa é, esse vídeo aqui da série está um pouquinho mais comprido, que eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. A partir do próximo, a gente vai começar a pôr um pouquinho mais de mão na massa e os vídeos tendem a ficar um pouquinho mais curtos, tá? Você fala assim, poxa, Sabino, mas eu queria mais informações. Então, eu vou gravar, agora na sequência, eu vou terminar essa gravação aqui, vou gravar a aula do curso Conhecer Lógica de Programação, que é esse mesmo conhecimento, só que com mais explicação, com mais tempo, um pouquinho mais demorado para você conseguir entender no detalhe e tudo mais. Então fique à vontade, acesse o nosso site officeresolve.com.br e ache lá um link para você pedir um cupom promocional para quando a gente lançar esse treinamento você receber em primeira mão. É isso aí, espero você nos próximos vídeos onde a gente vai começar a trabalhar de verdade com lógica de programação e com VBA. Um abraço, até!